A finalidade dos embargos é de corrigir uma ambiguidade, uma contradição, uma obscuridade, uma omissão. Essa é a finalidade dos embargos prevista em lei, prevista no Código de Processo Penal, artigo 382 e 619. 382 se refere aos embargos contra a sentença e o 619, os embargos contra as decisões das turmas do tribunal. Há ocasiões em que o juiz, ou o tribunal, corrigindo a sentença, corrigindo uma ambiguidade, uma contradição, uma obscuridade, uma omissão, como efeito, como consequência, ele vai ter que alterar a parte dispositiva da sentença. Há ocasiões em que, alterando o relatório da sentença, corrigindo uma omissão na sentença, isso vai necessariamente provocar um efeito na parte dispositiva da sentença, provocando uma alteração na fundamentação da sentença, corrigindo uma contradição da sentença, resolvendo uma ambiguidade da motivação, da fundamentação da sentença. Isso vai necessariamente provocar uma alteração na parte dispositiva da sentença. Isso vai provocar um efeito na parte dispositiva da sentença para que a sentença continue sendo um todo lógico, uma unidade lógica. Esse efeito é o efeito infringente. Vou dar um exemplo. No relatório, o juiz não reconhece, se omite, embora tenha sido demonstrado, alegado, que o acusado era maior de 70 anos. O juiz omite esse fato no relatório, na sentença, e condena ele por uma determinada pena. E não considera esse fato, porque esse fato é uma causa, é uma atenuante de pena. A parte ingressa com embargos, a defesa, o juiz reconhece que houve essa omissão e, como consequência disso, ele reduz a pena. Isso no caso se ele não aplicou a pena mínima, que segundo a jurisprudência majoritária, aplicada a mínima, não pode reduzir a pena abaixo da mínima. Outro exemplo, o juiz durante a fundamentação refere que o crime foi tentado, foi uma tentativa, e condena por delito consumado. Embargos declaratórios, o juiz reconhece o equívoco e reduz a pena, porque o crime tentado é uma pena menor. Este é o efeito infringente. Às vezes o equívoco, a omissão, a contradição, a ambiguidade, a obscuridade, às vezes ele está no relatório da sentença, às vezes está na fundamentação, e ele pode estar também na própria parte dispositiva da sentença. Embora os embargos declaratórios não tenham por objetivo o efeito infringente, não há nada de errado em a parte buscar um efeito infringente, né, nos embargos declaratórios. Não há nada de errado nisso. Inclusive, se a parte ingressar com embargos declaratórios buscando efeitos infringentes, é de bom tom que na petição de embargos finalize dizendo que requer a procedência dos embargos declaratórios e sejam concedidos efeitos infringentes pelas razões acima expostas. Por que essa medida? Para que o juiz saiba que a parte está pedindo efeitos infringentes, inclusive para que o juiz já saiba que ele deve dar
vista a parte contrária. Que quando os embargos são interpostos e o juiz percebe que ali se busca efeitos infringentes, nesse tipo de embargos deve ser dado vistas à parte contrária. Deve se dar vista à parte contrária. Pois bem, era isso.